Bem, havendo um número legal de vereadores invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Pedir ao senhor secretário, vereador Valmarino Machado, que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e logo após a leitura da ata, o expediente do dia. Ao falar Efraim, ficou Israel tomado de horror, mas ele delinquiu, adorando a Baal e morreu. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Capão da Canoa, sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Presidente, vereador Otávio Teixeira, presidente em exercício. Secretário, vereador Valmarino Machado. Aos 24 dias do mês de outubro do ano de 2016, às 19 horas e 30 minutos, na sala de sessão Manuel Fernando da Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa. Foi dado início aos trabalhos da sessão ordinária, conforme dispõe o artigo 15 da Lei Orgânica Municipal. O senhor presidente, ao verificar o livro de presença, constatou que não estavam presentes o vereador Joel Matos Novaski. Como houve quórum, foi aberta a sessão. O senhor secretário, vereador Valmarino Machado, procedeu à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e logo após leitura da ata de folhas 36 e 31 da sessão ordinária anterior. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez e em votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. Expediente: leitura do convite para uma reunião pública do Plano Municipal de Saneamento Básico. Leitura do projeto de lei 036/2016, leitura do projeto de lei 037/2016 e leitura do projeto de lei 038/2016 e leitura do projeto de lei 039/2016. O vereador Valmarino Machado fez a proposição que o espaço de 5 minutos para cada vereador em substituição aos oradores e líderes de bancada. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, em votação foi aprovado por unanimidade. Fez uso da palavra o vereador Pedro Dornelles. Ordem do dia. O vereador Valmarino Machado fez a proposição para que fosse lido somente a emenda e o parecer das comissões do pedido de liberação da pauta de votação. O senhor presidente colocou em discussão e em votação foi aprovado por unanimidade. Leitura do pedido de indicação 004/2016. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, em votação foi aprovado por unanimidade. Sem mais nenhum assunto a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão na forma regimental e para constar flagrada a presente ata, eu, secretário, subscrevo juntamente com o senhor presidente. Vereador Valmarino Machado, secretário, vereador Otávio Teixeira, presidente. Está em discussão a ata dos dias 24 do dia do mês de outubro do ano de 2016. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Se os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovada por unanimidade. Antes de o espaço dos vereadores inscritos, queria fazer a proposição. Proposição do... em virtude do feriado, dia 15, que será trabalhado então na sexta-feira, agora seguinte, e para pagar a segunda-feira. E também a proposição para antecipação da sessão do dia 14 para o dia 10 de novembro, quinta-feira, em razão da votação da LDO, que nós teremos que votar ela até dia 15, então. Então seria a antecipação para que nós votássemos a LDO no dia 10 de novembro. Eu gostaria de propor que fosse dia 9 ou dia 11. Dia 10 eu tenho compromisso nesse dia. Para mim o melhor seria ainda do dia 14 11. para o dia 10. Em virtude, em razão do feriado, né? E também do prazo que a LDO nós teremos que votar até o dia 15, que antecede ao feriado. Então, dia 10 é o que a mesa nos propôs aqui. Segunda-feira. Voltaríamos na segunda. Segunda? É? Ah, eu entendi. É, Não, é quinta? Quinta-feira. Não, é que se aqui... 10 é quinta, né?
10 é quinta. 10 é quinta. 10 é quinta, seria na quarta ou na sexta. A Menos sexta nós estaríamos em feriado. na quarta. Pode ser na quarta, presidente? Oi. Sim. Senhor presidente, eu estava no gabinete, eu só peço para poder assinar o livro de presenças. Está em discussão a proposição do vereador Luciano. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovado, vereador Luciano, por unanimidade. Nós temos que entrar no entendimento. Dia 11, ou Elin? É que se for dia 10, eu gostaria que... Na quarta, então? Não. Dia 9? Pode ser? Pode ser. Pode até ser mais cedo a sessão. Pode ser Pode. às 18? Podemos agendar às 18 horas. 18 horas? Pode ser? Pode. Então tá, então vamos colocar em votação. Então está em discussão a proposição para antecipação do dia para quarta-feira, então, dia 9. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir. Dia 9. 9. 10 seria quinta. Está em discussão. Os vereadores que... Eu peço a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Então, mas quarta o Pedro e o Pedro e o... Ou que... Pode ser... Presidente, pode ser quinta-feira, então, às 5h30 da tarde? Quinta, pode? Que daí, que às 7 horas eu tenho compromisso e aí eu... Às 19. A sessão às 17h30. Às 17h30. Pode ser dia 10 às 17h30. Dia 10, então, às 17h30. Isso. Então fica o que está aqui no... Só mudemos o horário. Está em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Dia 10, então, às 17h30. O único pedido que fica é que seja... Que comece realmente às 17h30. E vai ser só LDO nesse dia, né? Será só... Não tem pauta, né? Pode... Sim, vai ser votado, a LDO. Tá. Eu quero também aqui pedir a dispensa, o vereador Demar, por questões pessoais, está pedindo também a dispensa que ela ocorre em discussão com os senhores vereadores. Está em discussão a proposição do vereador Demar para que seja dispensado por questões pessoais. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovado a dispensa. Os vereadores inscritos com nós aqui, então, vamos ao vereador Otávio Teixeira. Senhor presidente, senhores vereadores, estou vindo nessa tribuna como orador inscrito porque acho que agora alguém vai tomar como surpresa porque eu dificilmente me inscrevo. Mas são coisas importantes no meio político, né? A gente passou por um pleito. Primeiro dizer da minha satisfação de ter participado do governo Valdomiro. Da minha alegria pelo cumprimento de palavras, cumprimento com tudo aquilo que nós fizemos em campanha, Pardal. Aquilo que nós tratamos, aquilo que nós combinamos. E ele cumpriu além do que ele tinha prometido para a coligação. E por que eu estou falando isso? Porque eu construí ao longo da minha vida 24 anos de vereador. Estou com um mandato
para mais 4 anos, dado por pessoas que eu mantive sempre a minha palavra. Fiz 5 acordos aqui na Câmara e nunca se questionou qualquer acordo que foi feito. Porque o meu lema sempre foi: não é obrigada combinar, não é obrigada tratar nada. Agora, cumprir é obrigado, seja com quem for. Quero, a partir de hoje, dizer da minha decisão tomada para essa próxima legislatura. Com certeza, não estarei na coligação Todos por Capão. Não estarei junto com o governo que eu ajudei a eleger. Isto não existe mais hipótese. Isso não existe mais conversação. Isto não existe qualquer possibilidade, a não ser com a minha renúncia, que eu não vou fazer também, porque tenho mandato dado por pessoas que têm vergonha na cara, pessoas que olham no olho antes de transmitir. O que eu construí em 24 anos não vão levar de mim. E já inventaram tanta coisa, até eu de secretário, mas eu nunca pedi voto para secretário na rua, pedi para vereador, para eu assumir uma secretaria. Eu não sou gente de estar atrás de boquinha. Quem está atrás de boquinha não sou eu. Eu participo de projetos para o nosso município. E isto não vou abrir mão, não vou arredar o pé neste mandato, como não arredei dos outros, de achar o que é melhor para Capão. Agora, não vou compactuar com pessoas que não têm vergonha na cara, dizem uma coisa e fazem outra. Isto não vou encerrar a minha vida política manchando uma coisa que eu levei muito tempo, junto com a minha família, junto com meus eleitores, junto com o meu 7º mandato, jogar por água abaixo, porque eu tenho que arrumar uma boca para um amiguinho. Não vou fazer isso, não vou participar disso, e quero isso que fique registrado na casa, porque tudo que aconteceu até agora, vocês não sabem, eu sei. E se estão achando, essas pessoas, que nós somos simplesmente um partido de arrumar coisinha para amigo, erraram o pé. Se enganaram. Não era com nós que tinham que ter coligado. Porque nós não faremos, não fizemos e nunca vamos fazer é decepcionar qualquer cidadão aonde nós fomos dentro da casa das pessoas e pedimos o voto de confiança e levamos. E levamos. Criar uma situação que, por um lado, até uma conversação que os empresários lá do comércio, lá do Capão Novo, a mesma revelia do vice-prefeito, do vereador, das pessoas que se elegeram, iam indicar um secretário dos distritos. Que bom, parece que indicaram. Cumpriram a palavra, não fizeram mais que a obrigação. Tem um outro acordo que foi feito com os comerciantes, também de Capão da Canoa. Aí botaram até o nome do Magrinho. Fomos até para a descarga de confiança, nossa, vamos falar com o Magrinho, mas quem é que falou que eu quero ser secretário, que eu vou ser secretário desse próximo governo? Então não respeitaram os empresários de ter dito, olha, vocês têm um outro nome, parece que era por rejeição, uma coisa assim. Rejeição do cara que participou de 2 governos, e até hoje está na rua aí o que é que foi feito. 2 grandes governos que passou em Capão da Canoa. E os 2 governos, é por esse que tem rejeição. Talvez tenha gente que queiram tirar eles de lá, porque daí fica fácil fazer algum rolo. E nós do PSTB, e principalmente eu, não vou participar disso. Não vou participar.
Não tenho vontade, não preciso, e me elegi com voto popular. Não me elegi, não entrei pela porta da frente. Aí eu tinha que ser secretário porque eu tinha me elegido, o PTB tinha me elegido. Se tirar os meus votos, só tem um vereador. Então eles continuariam com o mesmo vereador. Então não é verdade. Coligação na proporcional poderia ter feito com o PDT, com o PSB e tantos outros partidos que me queriam que eu fizesse. Mas eu optei pelo que eu fiz. E deixar o governo livre. E outra coisa, quando eles falam de secretaria, falam a secretaria para o Otávio. Mas qual foi o dia que eu pedi secretaria? Qual foi o dia que eu quis ser secretário? Qual foi o dia que eu fui convidado para ser secretário? Porque eu sempre disse uma posição minha, e vocês sabem quem é mais antigo. Eu digo, eu não pedi voto para secretário, pedi para vereador. Foi para isso que me elegeram. Então eu quero dizer ao presidente do PTB, não contem comigo, não vou participar desse governo, não existe mais possibilidade, porque eu não estou barganhando secretaria, não estou barganhando coisas que não sejam de interesse do município. Isto eu não vou abrir mão. E não vão pensar que eu vou ficar com raiva aqui, vou ficar contra o município. Vou fazer aqui uma oposição em favor do município, sem raiva de ninguém. Só não vou avalizar as coisas que eu vi de gente, eu nunca vi num lugar só gente de tão pouca palavra. Isso me entristece. Isso me entristece muito. Entristeceu muita gente. Mas a vida é assim, né? Ora a gente está aqui, ora a gente está ali. Agora, posição tem que ser tomada. Sempre tive lado. Sempre votei. E isso eu não abro mão de ter lado. E nem que seja errado. Mas eu tenho lado. E não gosto de quem trata e não cumpre. Isso eu não gosto. Isso eu não vou deixar destruir na minha biografia política que eu construí a duras penas em 7 mandatos. Tá, meu presidente? Era esse registro que eu queria fazer. Eu ainda tenho que conversar com o meu partido, né? Na sexta-feira teremos uma reunião, mas a minha posição perante o partido está tomada. Não participo desse governo que está se formando. Obrigado, presidente. Pediria ao meu vice-presidente que passe a tribuna enquanto eu... Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Otávio, eu só tenho admiração pela sua posição, porque quando nós firmamos aqui uma composição na primeira eleição de vereador, ao qual fechamos eu, o senhor vereador Valmarino, vereador Dilceu e vereador Luiz Gabriel, e aonde ali nós já tínhamos firmado também um candidato que sairia da nossa vertente política, e desde o início nós trabalhamos o nome do Valdomiro, isso lá atrás, e com muita cautela, e cada vez que nós nos encontrávamos, discutimos muitos projetos para Capão da Canoa, sempre sonhando em uma Capão da Canoa melhor, vereador Flávio Lara, antes mesmo de nós conseguirmos conquistar o governo. E por isso que eu não me causa estranheza nenhuma de o senhor ter essa posição, porque eu sei do seu mérito quando dá a sua palavra, e ela vale, e eu tenho provas disso, porque fizemos 2 composições nessa casa, e em momento algum ela se rompeu. O vereador Dilceu sendo presidente, eu sendo presidente, nós fazendo, e o senhor abrindo mão de presidência da casa. Eu sei que é o tipo de poder que não lhe atrai.
E pelo histórico da sua família, uma família no ramo da construção civil, aonde gera centenas de empregos em Capão da Canoa, aonde o maior objetivo sempre é construir em Capão da Canoa. E quando Capão da Canoa vai bem, a gente sabe que todos vão bem. Nós se dividimos num pleito eleitoral, aonde tínhamos, nós do PDT também tínhamos algumas arestas com o nosso candidato, a desconfiança também, e não havia possibilidade nenhuma de fazer composição com o nosso oponente. Porque já estive aqui nessa casa também com esse governo que foi eleito e fizemos muitas tratativas, da qual a comunidade talvez não tenha se inteirado o suficiente para saber de que todos os repasses que essa casa manteve e enviou ao executivo, recurso do nosso duodécimo, quase que na totalidade não foram cumpridos, vereador Flávio Lara. Então a gente já tinha um histórico. E ouvindo isso do vereador Otávio Teixeira, e sei que ele não vai fazer oposição por oposição, porque quem está aqui nessa casa tem que lutar pelo que é melhor de Capão da Canoa, porque é melhor para Capão da Canoa, e já fizemos isso em outras oportunidades, e vamos continuar com certeza nessa casa, aprovando tudo aquilo que for necessário e que for benéfico para a nossa cidade. Nós, como vereadores de oposição na legislatura do prefeito Amauri, quando foi prefeito, devolvemos mais de 1 milhão e tantos mil reais. O vereador Dilceu devolveu 620 mil reais. O vereador Otávio já tinha devolvido dinheiro para comprar um caminhão de corpo de bombeiro, aonde também não foi realizado. Então, infelizmente, nós já tínhamos um histórico. E que nem diz o vereador Otávio, a palavra não se é obrigado a se dar a palavra, mas quando se dá, é feio não cumprir. Ainda mais com um companheiro, com aquelas pessoas que fizeram sua campanha, que saíram na rua e que venderam uma proposta e não foram ouvidos. Então, a gente só pede coerência e que estaremos nessa casa sim, todos os vereadores, os novos que virão e os mais calejados que já estão aqui, fazendo uma oposição sim, mas uma oposição coerente, como sempre fizemos, vereador Lara. Temos muito a acrescentar a esse governo que vai entrar e vamos, com certeza, dar o respaldo necessário para que ele possa tocar o nosso município de Capão da Canoa para frente, e não vai ser nós que vamos colocar pedras no caminho dele. Mas, tudo com coerência, aonde o nosso município tem que ser olhado com responsabilidade. Temos vendo aí a quebradeira dos municípios, aí, o clamor que é aí fora, seja no nosso estado, seja no Brasil afora, a quebradeira que estão os municípios, os estados, e nós não podemos aqui abrir precedentes para colocar Capão da Canoa num buraco de novo, vereador Lara. Porque todo aquele esforço que os vereadores fizeram aqui para recompor esse município, colocar ele de novo com condições financeiras, com as condições de um salário mais digno para o nosso operário, para o nosso trabalhador, dos nossos funcionários públicos, não podemos deixar de cair. E temos muito sim que cobrar, porque os senhores criaram aqui nessa casa condições para que o município evoluísse, e com certeza nós vamos estar aqui ajustando essas contas e não deixar que nada seja discrepante dentro daquela proposta que nós temos como legislador, de ter muita responsabilidade na hora da aprovação de contas, na hora sim de aprovar as obras, na hora de criar cargos. Estaremos muito em cima disso, porque muito em cima disso foi colocado na rua. E nós, talvez, esse foi o sucesso que o colocou na cadeira de volta a prefeito. Então, agora nós zelarmos para que essas coisas sejam cumpridas. Obrigado, senhor presidente.
A palavra agora continua aos senhores, agora os líderes de bancada. A palavra está à disposição, senhor. Não havendo... Vai fazer? Com a palavra, o vereador Flávio Lara. Senhor presidente, nobres vereadores, não me causa estranheza, uma vez que lhe chamei dentro do meu gabinete antes das eleições e disse que não havia coisa pior do que ganhar uma eleição e ter o sentimento da derrota. E acho que hoje Vossa Excelência tem esse sentimento, mas quero dizer de que diferente, Pardal, do que houve aqui, uma debulhada de sentimentos errados quando a proposta vinha do governo, e o Otávio com coragem votou, Marino votou, Serginho votou e pagou um preço por isso, e nós pagamos um preço por isso. Pagamos um preço. Mas eu tenho a certeza de que a cidade mudou não pela demagogia daqueles que atiravam pedras. Mudou pela coragem daqueles que abriram mão da demagogia. Não se voltaram à demagogia. E se voltaram para a responsabilidade fiscal do nosso município e com o funcionalismo. Porque se o funcionalismo conseguiu alguma coisa nos últimos anos, vamos colocar aqui o sindicato também, que fez uma luta incansável, mas também vamos colocar que havia um olhar sobre o funcionalismo. E que só teve olhar sobre o funcionalismo quando centenas de milhares de cidades estão sem poder pagar salários, está aí o governador do estado, sem poder pagar salários, nem se fala em 13º, porque isso sim é muito pior, mas tenho certeza de que agiremos com responsabilidade. Diferente dos que saíram à campanha e saíram às ruas, demagogamente, falando em verdades, para se promoverem numa eleição local. Se promoveram, derrubaram alguns, mas a população viu a verdade. Infelizmente, por 30 e algumas coisas, 34 votos, o projeto muito bem desenhado nesses 4 anos, em que resolvemos questões locais de frente para os problemas, e reconhecemos também nossas deficiências na educação e na saúde, que nós não somos demagogos, essa é a diferença, e não somos perfeitos, e gostaríamos de ter feito muito mais, de ter dado uma resposta melhor ainda à sociedade. Mas vislumbrávamos sim, que no segundo mandato nós faríamos as correções necessárias para que isso acontecesse. O resultado disso é que prometeram mundos e fundos. Alguns ficaram com os mundos e outros ficaram com os fundos. O que era óbvio. Poucas secretarias e cada um tinha 2 ou 3. 2 ou 3 secretarias. Não tinha como concorrer com o que prometia 2 ou 3 secretarias. Pois era óbvio que até os partidos que aceitaram essas propostas sabiam que estavam sendo enganados, e muito. Porque era só uma questão de matemática. O número de secretarias era infinitamente menor do que o oferecido. Desejo sim um bom governo para eles. Não vamos aqui fazer cavalo de batalha em cima daquilo que é de responsabilidade fiscal e do funcionalismo, como fizeram. Não, nós não somos iguais. Nós somos diferentes. As eleições do segundo turno mostraram um crescimento vertiginoso do PSDB. E aqui cumprimento o vereador Otávio, em nome do partido, pelo crescimento. De mesma forma, uma queda vertiginosa do Partido dos Trabalhadores. E que não temos orgulho em algum de desqualificar o Partido dos Trabalhadores. Muito antes, pelo contrário. Mas quem sonharia que um dia o PSDB voltaria com a força que voltou nas eleições
de 2016. Voltou sinalizando de que a possibilidade de ser o presidente da República novamente é muito forte. Os partidos que compõem a base do governo, que mantiveram a base do governo Dilma e Lula, perderam significativamente suas representações. A leitura está aqui. A leitura está no nosso país, na nossa cidade, que as pessoas enxergam a política diferente daqueles radicais que não querem enxergar e não querem ouvir. A mídia hoje mostra todos os atos de todos os políticos desse país. E não tem mais bobinho. Assim como diziam que nós tínhamos feito errado e sanamos as contas do município, muitos que não ouviram e não quiseram ver, lá fora falavam mal de nós. Mas todo aquele que pegou as sessões da Câmara, viu o resultado nas ruas, esses votaram em nós. E não tem certo e errado. O que tem é, fiquem atentos, aqueles que prometem tudo, aqueles que dizem que tudo é permissivo, que tudo é fácil, que, como disse antes, que prometem mundos e fundos. Cuidado. São milhares de brasileiros desempregados que ficaram só com os fundos, com a porta da rua, do desemprego, da desolação, do desespero. E espero que Capão da Canoa não seja um canto desse mundo que o país já disse que não quer. Ao presidente do PTB, quero desejar boa sorte. Pelo que vejo, pelo que percebo, haverá de precisar muito. Porque se teve um partido que consolidou a base e a vitória de vocês, foi o PSDB. Quem não reconhece aqueles que consolidaram o projeto, não tem nem o que dizer. Mas lhe desejo boa sorte. E muito boa sorte. E novamente, uma boa sorte. Porque quem está caminhando deste jeito vai precisar de sorte, porque vi que competência está faltando. Muito obrigado. O espaço continua aberto aos líderes de bancada. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.